para todos. Todos estão bem? Maravilha. Maravilha. Hoje nós vamos abordar um tema que eu acho bastante importante no caso dos engenheiros civis. E eu não estou falando que é o caso da maioria de vocês, mas eu tenho vontade já de ministrar essa aula desde lá da primeira aula nossa, primeira semana, que em muitos casos, muitos engenheiros se formam sem conhecer, pelo menos minimamente, os processos de fabricação do aço e do ferro, que é uma matéria-prima ultra, super essencial para todo engenheiro civil. Na verdade, para todas as engenharias, não é? Mas para o engenheiro civil, ainda mais. Na verdade, o ferro-aço hoje ele é primordial em qualquer processo produtivo ou em qualquer processo industrial. Galera, assim, ó, a história do aço e do ferro na humanidade, ela iniciou há muitos anos. Tá? Lá nos primórdios da civilização, as primeiras armas que foram fabricadas com ferro foram do ferro meteorítico. Né? Caíam os meteoros, nossos antigos habitantes iam lá e transformavam em armas, em machadinhas, etc, etc, etc. Adornos, não é? Ou seja, era um material, uma matéria-prima bastante preciosa. Né? E a metalurgia, que na verdade é um conjunto de processos físicos, químicos, né, de operações unitárias, como nós químicos chamamos, ela surgiu assim há mais de 5.000 anos, principalmente no Oriente, né, na Idade do Ferro, na Idade do Bronze. E há uns 2.000 anos atrás, por exemplo, eram famosas, 3.000 anos atrás, não sei bem quantas centenas de anos, eram famosas aquelas espadas de Damasco, lá do Oriente Médio, pela sua qualidade, pela sua durabilidade, não é? E até hoje tentam realizar o processo idêntico àquelas espadas e não conseguem. Apesar de que, principalmente de 200, 300 anos para cá, esse processo de tentar descobrir como é que se fabricava a espada de Damasco, né? A sua durabilidade, o seu fio, levou a processos importantes, na indústria do aço. Primeira coisa que nós temos que falar, galera, tá? É que o ferro, assim como vocês conhecem, ele não existe na natureza. Tá? As matérias-primas que contêm o ferro são quem? A hematita, a magnetita, a limonita, a siderita. A magnetita é muito íntima do Djalmo, né, que trabalha com ela na obtenção dos efluentes, não é, Djalmo? Certo? Agora, a hematita e a magnetita, eles contêm cerca de 70% do nosso ferro. A limonita e a siderita, cerca de 50%. Ou seja, o ferro não se vai lá nas jazidas, lá no Carajás, e se retira o ferro como vocês conhecem aí nos metais ferrosos, nas sucatas. Não é assim. É todo um processo que inicia lá nos altos fornos, um processo que envolve muitas operações, como eu falei, operações unitárias, operações físico-químicas. Né? Aliás, os altos fornos são instalações que custam milhões e milhões de dólares ou de euros, não é? Nós aqui no Brasil só começamos com os processos siderúrgicos modernos lá em 1942. Eu vou contar isso aqui porque não tem nada a ver com política, é história. Sabe como é que nós conseguimos fabricar ferro e aço, principalmente o aço no Brasil, galera?
Em 1942, se não me engano, os Estados Unidos queriam e precisavam de uma base lá no Nordeste, na Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? Na época, o Getúlio Vargas, presidente brasileiro, ainda distante, não estava participando da Segunda Guerra Mundial, ele exigiu dos Estados Unidos o seguinte: pois bem, eu cedo essa base aérea no Nordeste do Brasil, em troca vocês me entregam uma usina siderúrgica. E aí que nós recebemos a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional e nós começamos dali por diante a industrializar o aço e entrar numa era de industrialização que permitiu a instalação das indústrias dos automóveis. Tá? Então, ficou bem claro, acho que para todos, né, da onde vem o ferro. Né? Assim, beneficiamento do ferro. Como é que acontece o beneficiamento do ferro? Essa série de operações, que são peneiramento, britamento, mistura, moagem, concentração, visam melhorar o quê? A permeabilidade da matéria-prima para que possa servir de carga nos altos fornos, que vocês vão conhecer daqui a pouco o que é esse equipamento principal para a fabricação do ferro gusa e que vai fabricar o aço que vocês todos conhecem. Tá? Nesse processo todo de transformação da matéria-prima ferrífica, os mais importantes são a pelotização e a sinterização. Tá? O que é a sinterização? É a preparação de parte do minério de ferro em sinter. O que é o sinter? Tá? É a moagem, tá? Numa granulometria específica, desejada, onde se adicionam-se os fundentes. O que são os fundentes? São outras matérias-primas que auxiliam na operação do alto forno. Os fundentes, geralmente, ou é sílica, silícia, ou é o carbonato de cálcio, o calcário, na verdade, certo? Ou o cal virgem, ou óxido de cálcio. A pelotização é algo muito parecido, só é realizado com os finos dos minérios. Quando essas operações, logo depois da mineração, são realizadas, tá? E são levadas até o local onde vai se transformar no ferro gusa, existe uma quantidade de finos muito grandes. Esses finos, com um pouquinho de água, tá? E alguns elementos inorgânicos, são transformados em pequenas pelotas. E essas pelotas, por isso pelotização, são levadas a altas temperaturas e ficam prontas para serem utilizadas como matéria-prima no alto forno e para se transformar em ferro gusa. Pessoal, alguém está perdendo alguma coisa? Estou indo muito depressa. Cassiano? Acho que está tranquilo, professor. Tranquilo? Jalmo, Jéssica? Beleza. Nesse processo, nós temos algo também muito, muito, muito importante. E depois eu vou explicar a vocês algumas diferenças essenciais no carvão. Tá? Existe uma matéria-prima que é utilizada no alto forno que se chama coque. O coque, na verdade, é um carvão especial. Para você obter o coque, você submete um carvão de boa qualidade a determinadas operações. Tá? Esse carvão, que é destinado a oferecer energia térmica, energia química e doação de carbono ao ferro gusa e ao aço, tá? É submetida a essa eliminação de impurezas a aproximadamente 1.300 graus centígrados. Tá? Nesse processo, além dele ir perdendo as impurezas,
o carvão, o coque, ele vai sendo submetido a operações de elasticidade, ele muda de tamanho e de forma diversas vezes, tá? E isso resulta numa resistência mecânica e num alto ponto de fusão. Esse alto ponto de fusão auxilia a fornecer, a doar energia no alto forno. O que eu queria falar para vocês da questão do carvão e por que qualquer carvão não pode ser não pode ser transformado em coque, tá? Para você ter um carvão com qualidades coqueificáveis, ele tem que ter uma baixa quantidade de cinzas, uma baixa quantidade de enxofre. É o que não acontece com a maior parte do carvão brasileiro e é o que não acontece com 100% do carvão gaúcho. O carvão gaúcho ele só serve para produzir energia, galera. Ele não serve para coque de siderúrgico e, consequentemente, para a fabricação do ferro gusa e depois do ferro do aço. Por quê, galera? Por quê? O enxofre ele é considerado uma impureza e um material indesejado no aço, como vocês vão ver mais adiante. Tanto é que, em determinado momento, existe uma operação chamada dessulfuração, que é a eliminação de enxofre do aço. Tá bom? Outro lembrete, já que nós estamos falando em carvão, que vocês não confundam carvão ativado com esse tipo de carvão, tá? Carvão ativado é uma operação toda especial, realizado com matéria-primas vegetais e submetidos ou a uma operação química com base ou com ácidos, tá? Esse carvão ativado ele tem uma área superficial bastante grande, não é? E muitos poros, e é esses poros e essa área superficial grande que confere ao carvão ativado as suas propriedades de filtração da água ou de absorção de muitas impurezas e materiais que nos fazem mal quando nós ingerimos o carvão ativado. Só um minutinho que nós estamos com um problema de alguém aqui que está querendo participar. Pessoal, agora vamos assistir um videozinho bem curto, tá? Que vai mostrar para vocês como funciona o alto forno. Vocês estão enxergando a tela aí? Alguém me responda, sim, por favor. Sim. Observem bem todas as etapas de fabricação do ferro gusa, que é a matéria-prima do aço.